Há algo de sagrado em abrir os olhos pela manhã e perceber que o fôlego ainda habita em nós. Cada batida do coração ecoa como um lembrete silencioso de que a graça continua a nos envolver, mesmo quando os dias anteriores trouxeram lutas, perdas ou silêncios difíceis de suportar. O nascer do sol não é apenas um espetáculo da natureza, é um convite para recomeçar, para alinhar o nosso coração com os propósitos do céu e seguir firmes, mesmo com os pés cansados. Neste exato momento, enquanto muitos se levantam apressados, Deus nos chama para pausar, respirar fundo e lembrar quem é o nosso verdadeiro sustento. O novo dia não começa quando abrimos os olhos, mas quando abrimos o coração para Ele. Porque a verdadeira gratidão não nasce das circunstâncias ideais, mas da certeza de que estamos sendo guiados por um Pai que transforma até as dores em sementes de milagre. Hoje, somos convidados a consagrar o nosso caminho, entregar os pensamentos confusos, agradecer pelas pequenas dádivas e até mesmo pelas que ainda não compreendemos. Somos chamados a declarar que não daremos nenhum passo sem que Deus vá à frente. Como está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Comece este dia com um coração grato, mesmo que nem tudo esteja perfeito. Comece hoje com Deus, e o restante será conduzido pela mão certa. Fique conosco até o final desta oração. Há uma palavra de renovação que pode transformar seu dia. Não saia agora. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem. Mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar, com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Elevamos juntos o nosso coração diante da Tua presença, reconhecendo que este novo dia não é fruto do acaso, mas expressão da Tua misericórdia renovada. Colocamos diante de Ti nossos pensamentos, decisões e caminhos, pedindo que a Tua luz ilumine cada escolha, que a Tua paz governe nossa mente e que a Tua vontade seja o eixo central de tudo o que viveremos hoje. Que nada nos conduza fora do Teu propósito e que o nosso coração permaneça sensível à Tua voz ao longo de cada momento. Diante de Ti, nos colocamos com humildade, reconhecendo que dependemos inteiramente da Tua direção. Pedimos que nos envolvas com discernimento, sabedoria e equilíbrio emocional, para que nossas palavras sejam construtoras, nossas atitudes sejam guiadas pelo amor e nossas reações reflitam maturidade espiritual. Que sejamos fortalecidos por dentro, mesmo quando as circunstâncias externas tentarem nos enfraquecer. Declaramos que este dia está consagrado ao Senhor desde o primeiro pensamento até o último gesto. Que toda ansiedade seja silenciada e toda confusão seja dissipada pela Tua presença. Assim como está escrito em Salmos capítulo 118, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez, e escolhemos vivê-lo com confiança, esperança e fé ativa, mesmo diante dos desafios que ainda não conseguimos enxergar. Pedimos que o Teu Espírito nos conduza com sensibilidade para perceber oportunidades, livramentos e direcionamentos que não são visíveis aos olhos naturais. Que não sejamos guiados pela pressa, nem pelo medo, mas pela convicção de que Tu estás à frente, abrindo portas certas e fechando caminhos que não nos levariam ao crescimento espiritual. Que o nosso coração permaneça grato em todas as circunstâncias, não como uma reação automática, mas como uma postura espiritual consciente. Ensina-nos a reconhecer Tua bondade nos detalhes, nos encontros, nas pausas inesperadas e até nos silêncios que nos moldam. Que essa gratidão seja fonte de força e não apenas uma palavra pronunciada. Pedimos proteção sobre nossos pensamentos, emoções e decisões. Que nenhuma influência contrária encontre espaço em nossa mente
e que toda voz que tente gerar confusão seja neutralizada pela verdade da tua palavra. Guardados estamos sob tuas asas, confiantes de que nada foge ao teu controle soberano. Intercedemos também por nossos lares, para que sejam ambientes de paz, diálogo, compreensão e presença espiritual constante. Que haja unidade, respeito e restauração onde existiram desgastes, e que o amor seja o fundamento que sustenta cada relacionamento dentro de casa. Colocamos diante de ti nossos filhos, confiando que estão debaixo da tua poderosa proteção. Guarda seus caminhos, suas escolhas, seus pensamentos e seus corações. Afasta toda influência que não vem de ti. Livra-os do mal, da violência, da confusão e do engano. Que cresçam cercados por sabedoria, temor do Senhor e propósito, conforme a promessa de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Apresentamos também nossa vida profissional diante do teu altar. Abençoa o trabalho de nossas mãos. Concede favor, excelência e portas abertas. Para aqueles que buscam uma oportunidade de emprego, pedimos direção clara, encontros certos e respostas no tempo perfeito. Que não falte provisão e que sejamos posicionados exatamente onde podemos florescer e testemunhar o teu cuidado. Clamamos pela nossa saúde física, emocional e espiritual. Que todo sinal de enfermidade seja enfrentado com fé, que haja alívio para os que sentem dores, força para os que estão em tratamento e restauração para os que aguardam um diagnóstico. Assim como está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 5, tomamos posse da promessa de cura e cuidado sobre nossas vidas. Pedimos também que o Senhor nos revista de paciência e mansidão para lidar com situações difíceis. Que não reajamos impulsivamente, mas sejamos conduzidos pela sabedoria do alto. Que nossas atitudes reflitam o caráter de Cristo, mesmo quando somos confrontados por injustiças ou provocações. Intercedemos por aqueles que caminham cansados, desanimados ou sobrecarregados. Que esta oração alcance corações aflitos e traga descanso à alma, conforme a promessa de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Que haja renovo interior e esperança restaurada. Que a nossa fé não dependa das circunstâncias favoráveis, mas esteja firmada na certeza de quem tu és. Fortalece-nos para permanecer firmes, mesmo quando os resultados não aparecem de imediato, confiando que o Senhor trabalha no invisível. Pedimos que o teu amor transborde através de nós, alcançando pessoas ao nosso redor. Que sejamos instrumentos de paz, consolo e encorajamento, refletindo a tua luz em ambientes onde há escuridão, dúvida ou dor. Guia nossos passos ao longo deste dia, livrando-nos de decisões precipitadas e armadilhas ocultas. Que haja clareza espiritual em cada escolha e sensibilidade para perceber quando devemos avançar ou esperar. Colocamos diante de ti nossos sonhos, planos e projetos, reconhecendo que só prosperam quando estão alinhados com a tua vontade. Que não corramos à frente do teu tempo, nem fiquemos paralisados pelo medo, mas caminhemos em obediência e confiança. Que toda palavra lançada contra nós sem fundamento caia por terra, e que sejamos fortalecidos contra críticas destrutivas, julgamentos injustos e ataques emocionais. Firmamos nossa identidade em quem somos em ti. Pedimos que este dia seja marcado por equilíbrio, clareza mental e sensibilidade espiritual. Que saibamos administrar bem o tempo, as emoções e as oportunidades, sem negligenciar o que realmente importa. Confiamos que o Senhor já está agindo antes mesmo que possamos perceber. Permanecemos em oração, com o coração aberto, atentos à tua direção e sustentados pela certeza de que não caminhamos sozinhos. Seguimos em unidade diante da tua presença, reconhecendo que o caminhar da fé exige constância, perseverança e confiança diária. Ensina-nos a permanecer firmes, mesmo quando não compreendemos todos os processos, lembrando que o Senhor trabalha além do que os nossos olhos conseguem ver. Que não sejamos guiados pela ansiedade do imediato, mas pela certeza de que cada estação cumpre um propósito maior em nossa formação espiritual.
Pedimos que ajustes interiores aconteçam enquanto seguimos em oração, que pensamentos desalinhados sejam transformados, que atitudes antigas percam força e que novas posturas mais alinhadas ao teu caráter nasçam dentro de nós. Trabalha em nosso interior com profundidade, moldando intenções, purificando motivações e fortalecendo nossa identidade espiritual. Que aprendamos a discernir os tempos e os sinais, sabendo quando falar e quando silenciar, quando agir e quando esperar. Dá-nos sensibilidade espiritual para perceber o mover do teu espírito nos detalhes do dia, nos encontros inesperados e nas pausas que o Senhor permite para nos ensinar algo que não aprenderíamos na pressa. Conduz-nos a uma fé madura, que não depende de sinais visíveis para permanecer firme. Que nossa confiança esteja alicerçada na Tua palavra e não nas circunstâncias externas. Mesmo quando o caminho parecer estreito, ajuda-nos a lembrar que a Tua fidelidade nunca falha e que o Senhor permanece constante em todo o tempo. Que nossos relacionamentos sejam transformados pela Tua graça, gerando mais empatia, compreensão e maturidade emocional. Ensina-nos a lidar com diferenças sem perder o amor, a corrigir sem ferir e a ouvir sem julgar. Que sejamos pontes de reconciliação e não instrumentos de divisão. Pedimos que nos ajudes a liberar perdão com sinceridade, não apenas como um ato verbal, mas como uma decisão consciente de libertar o coração de pesos antigos. Que toda mágoa perca força e que o passado não dite mais nossas reações no presente. Renova nossa forma de sentir e de enxergar as pessoas. Que nossa mente seja fortalecida contra pensamentos repetitivos, negativos ou limitantes. Que haja clareza, foco e equilíbrio emocional ao longo do dia. Ajuda-nos a não alimentar aquilo que rouba nossa paz, mas a escolher pensamentos que edificam, fortalecem e direcionam para o que é eterno. Colocamos diante de Ti nossos desafios diários, aqueles que muitas vezes parecem pequenos, mas que exigem sabedoria constante. Dá-nos paciência para lidar com processos, serenidade para enfrentar imprevistos e firmeza para não desistir quando os resultados parecem distantes. Que nossas palavras sejam fonte de vida e não de desgaste. Guarda nossa boca para que falemos com sabedoria, verdade e amor, mesmo em situações difíceis. Que nossas conversas reflitam maturidade espiritual e revelem a Tua presença atuando em nós. Ensina-nos a administrar bem o tempo que nos foi confiado, equilibrando responsabilidades, descanso e comunhão contigo. Que não vivamos sobrecarregados por excessos, nem negligentes com aquilo que realmente importa. Ajuda-nos a viver com propósito e intenção em cada escolha. Que possamos reconhecer quando o Senhor nos chama a desacelerar, a refletir e a realinhar rotas. Nem toda pausa é atraso e nem todo silêncio é ausência. Dá-nos olhos espirituais para entender que muitas respostas nascem no descanso e na confiança. Pedimos também coragem para obedecer, mesmo quando a obediência exige renúncia. Que não sejamos conduzidos pelo medo de perder, mas pela certeza de que obedecer sempre nos leva a caminhos mais seguros. Fortalece-nos para dizer não ao que nos afasta, e sim ao que nos aproxima do Teu propósito. Que aprendamos a viver com contentamento e equilíbrio, sem comparar nossa caminhada com a de outros. Cada história tem seu tempo, cada promessa tem seu processo. Ensina-nos a respeitar o ritmo que o Senhor estabeleceu para nós. Pedimos que sejamos fortalecidos espiritualmente para resistir às distrações que tentam nos afastar da comunhão contigo. Que nossa fé não se torne superficial, mas profunda, constante e viva. Desperta em nós o desejo de Te buscar, não apenas em momentos difíceis, mas em todo o tempo. Que a esperança seja renovada dentro de nós, mesmo quando o cenário externo não muda imediatamente. Ensina-nos a confiar no agir invisível do Senhor, lembrando que muitas respostas estão sendo construídas antes de se manifestarem. Que possamos caminhar com humildade, reconhecendo que ainda estamos em processo e que dependemos da Tua graça diariamente. Livra-nos do orgulho espiritual e da autossuficiência, mantendo nosso coração ensinável e sensível à Tua direção.
Pedimos que a nossa fé gere frutos visíveis, não apenas em palavras, mas em atitudes que revelem transformação real. Que sejamos testemunhas vivas da tua ação, refletindo amor, equilíbrio e esperança por onde passarmos. Que o nosso coração permaneça firme, mesmo diante de notícias difíceis, mudanças inesperadas ou desafios prolongados. Sustenta-nos com tua paz, aquela que excede todo o entendimento, guardando nossa mente e nosso interior. Seguimos em oração, confiantes de que o Senhor está conduzindo cada detalhe, ajustando caminhos e preparando o que ainda não vemos. Permanecemos atentos à tua voz, certos de que caminhar contigo é sempre o melhor caminho. Continuamos nesta oração, certos de que cada palavra pronunciada diante de ti carrega peso eterno. Que possamos viver este dia com a consciência de que estamos sendo sustentados por um Deus que não se distrai, não se atrasa e não falha. Ainda que os ventos soprem forte, ainda que tudo ao redor pareça instável, permanecemos com os pés firmes sobre a rocha, conforme está escrito em Salmos capítulo 62, versículo 2. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha fortaleza, não serei abalado. Dá-nos olhos espirituais para reconhecer quando o Senhor está nos chamando a amadurecer, mesmo através das situações que gostaríamos de evitar. Que não fujamos dos processos que purificam, das perguntas que revelam verdades ocultas, nem das estações que exigem mais fé do que controle. Ajuda-nos a confiar plenamente no que o Senhor está fazendo em nós e por nós, ainda que não compreendamos todos os detalhes. Pedimos que a tua presença nos acompanhe em cada ambiente onde colocarmos os pés hoje. Que as palavras que saírem de nossa boca sejam temperadas com graça e que o nosso olhar transmita segurança, amor e compaixão. Que sejamos resposta para quem estiver ao nosso redor, mesmo que através de gestos simples, de uma escuta atenta ou de uma atitude de serviço. Suplicamos por direção clara para os que estão em momentos de decisão, que não haja confusão entre nossas emoções e tua voz. Ajuda-nos a discernir quando o silêncio é teu agir e quando a espera é teu cuidado. Que não sejamos movidos pelo desespero, mas guiados pela confiança em tuas promessas. Como está escrito em Isaías, capítulo 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Pedimos cobertura espiritual sobre nossa casa, sobre todos que amamos e sobre aqueles que cruzarem nosso caminho hoje. Que nenhum mal prospere contra nós. Que haja luz onde houver escuridão, consolo onde houver dor, sabedoria onde houver confusão e presença onde houver vazio. Que todo ambiente que pisarmos seja transformado pela unção que carregamos como filhos do Deus Altíssimo. Dá-nos ânimo para continuar mesmo quando não há aplausos, respostas ou confirmações visíveis. Que a nossa motivação venha da intimidade contigo e não da validação dos outros. Ensina-nos a trabalhar em silêncio, a servir com alegria e a esperar o tempo certo para cada colheita. Que o nosso coração não se perca nos caminhos largos, mas permaneça firme na estrada estreita da obediência. Que hoje o nosso espírito permaneça sensível para ouvir a tua voz nos detalhes simples, no canto dos pássaros, nas pausas do dia, nas palavras que chegam até nós, nos versículos que o Senhor traz à lembrança. Que possamos perceber que o Senhor está mais próximo do que imaginamos, falando conosco de maneiras que o mundo não entende, mas o coração reconhece. Oramos também por aqueles que estão passando por lutas invisíveis, guerras internas, cansaços que não são vistos por fora. Que esta oração alcance esses corações, levando cura para a alma, alívio para a mente e renovo para o espírito. Que o Senhor se revele nesses lugares ocultos, trazendo luz às partes que ainda vivem nas sombras. Que hoje sejamos despertados para viver com intencionalidade, valorizando o tempo, os encontros, os aprendizados e até mesmo as dores que nos fazem crescer. Que nada seja desperdiçado, que tudo, até o que parece pequeno ou aleatório, seja usado pelo Senhor
para nos moldar e nos levar mais longe. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fortalece os que sentem vontade de desistir. Levanta os que já não têm forças para clamar. Consola os que oram em silêncio, com lágrimas que só o Senhor vê. Que ninguém caminhe sozinho, que ninguém se sinta esquecido, que todos sintam a tua mão estendida e a tua presença viva. Que a esperança que vem do céu renasça neste dia e nos acompanhe até o último suspiro da noite. Continuamos de joelhos espiritualmente, Senhor, porque há mais dentro de nós que precisa ser rendido à tua vontade. Pedimos que o Senhor nos ajude a desatar os nós invisíveis que ainda amarram partes do nosso interior. Que nenhuma raiz de orgulho, incredulidade ou medo permaneça escondida. Vai até os lugares onde nem mesmo nós conseguimos acessar sozinhos e cura, restaura, organiza e renova. Pedimos que a tua voz se torne mais audível do que o ruído dos pensamentos acelerados. Que possamos desenvolver um relacionamento tão íntimo contigo que, mesmo em meio à correria, saibamos identificar a tua direção com clareza. Ensina-nos a silenciar a alma para que o espírito fale mais alto, mesmo quando tudo ao redor parecer barulhento. Ajuda-nos a quebrar ciclos que nos prendem aos mesmos erros, às mesmas respostas automáticas, às mesmas fugas que nos mantêm longe da transformação. Que haja libertação real daquelas que marcam o espírito e mudam o curso da história. Que o Senhor nos ensine a viver de forma diferente, porque fomos tocados por algo eterno. Desperta em nós o desejo por santidade, não como um fardo, mas como um anseio natural de quem quer se parecer contigo. Que sejamos conduzidos a escolhas mais puras, palavras mais limpas, relacionamentos mais saudáveis. Que a santidade seja mais do que um conceito. Seja uma jornada vivida no secreto, no íntimo, no cotidiano. Oramos por nossas emoções. Pedimos cura para os sentimentos mal administrados, para a raiva contida, para as decepções não resolvidas e para os afetos distorcidos. Que não sejamos reféns do que sentimos, mas que saibamos interpretar cada emoção sob a luz da tua verdade. Que aprendamos a ter domínio próprio, fruto do teu Espírito em nós. Pedimos que o Senhor nos leve a novos níveis de fé, quebrando as limitações que construímos ao longo do tempo por conta de frustrações passadas. Que o nosso coração esteja aberto a sonhar novamente, a crer de novo, a esperar com maturidade. Que não nos acostumemos com pouco quando o Senhor tem muito para derramar. Dá-nos maturidade espiritual para lidar com silêncio sem murmurar, com promessas ainda não cumpridas sem desesperar. Que sejamos como aqueles que confiam mesmo quando não há sinais, como Abraão, que creu contra a esperança. Como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que hoje não sejamos apenas receptores da tua graça, mas também instrumentos dela. Que a mesma misericórdia que nos alcança transborde através de nós. Que saibamos acolher sem julgar, corrigir sem condenar, cuidar sem esperar retorno. Ensina-nos a amar como o Senhor ama, com entrega, verdade e compaixão. Pedimos sabedoria para administrar o que já temos em mãos, sem negligência nem desperdício. Que saibamos cuidar bem do tempo, dos recursos, das pessoas e das oportunidades. Que sejamos mordomos fiéis, mesmo naquilo que parece pequeno, pois sabemos que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Oramos também por sonhos que foram engavetados, ideias abandonadas, projetos deixados de lado por medo ou falta de força. Se forem da tua vontade, reacende-os. Se já não fazem parte do teu plano, ensina-nos a soltar. Que o nosso coração esteja em paz, seja ao reconstruir ou ao deixar ir. Fortalece-nos nas áreas em que somos mais tentados a desistir. Que a fraqueza não seja motivo de vergonha, mas oportunidade de sermos fortalecidos pelo teu poder. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que encontremos beleza mesmo nas nossas limitações. Pedimos direção também para o uso da nossa voz. Que falemos o que precisa ser dito, no tempo certo, da forma certa. Que não sejamos omissos diante da injustiça, nem precipitados nas críticas. Que nossa boca edifique, traga luz, alinhe realidades espirituais e nunca seja fonte de destruição. Guarda também nossos olhos, para que não se percam nas comparações ou nas ilusões que o mundo oferece. Que saibamos olhar com discernimento, com misericórdia e com foco no que é eterno. Livra-nos dos enganos visuais e das distrações que desviam o propósito. Pedimos graça para manter a constância em nossas disciplinas espirituais. Que a leitura da palavra não seja um ritual, mas uma sede diária. Que a oração não seja uma obrigação, mas um encontro desejado. Que o jejum, a adoração e o servir façam parte da nossa rotina com naturalidade, propósito e devoção. Oramos pelas decisões que precisamos tomar nos próximos dias. Que sejam guiadas pelo Teu Espírito e não pelo nosso impulso. Que não tomemos caminhos por conveniência, medo ou pressão. Que todas as escolhas, grandes ou pequenas, sejam apresentadas diante de Ti antes de qualquer movimento. Pedimos que nos ajudes a criar uma atmosfera de fé nos lugares onde convivemos. Que a nossa presença seja leve, mas carregada de autoridade espiritual. Que sejamos aqueles que oram no silêncio, abençoam com o olhar, fortalecem com a presença e intercedem mesmo sem serem notados. Levanta dentro de nós uma alegria que não depende de motivos, mas que nasce da Tua presença. Que sejamos gratos mesmo sem aplausos, esperançosos mesmo sem sinais e confiantes mesmo sem garantias. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, como está em Neemias capítulo 8, versículo 10. Pedimos também que nos dês estratégias espirituais para vencer batalhas específicas. Que o Senhor revele onde está a raiz de certos conflitos e nos mostre como agir com sabedoria. Que o Senhor levante sentinelas de oração, guerreiros de fé, intercessores comprometidos com o céu. E por fim, Senhor, pedimos que cada palavra dessa oração se torne uma semente no Espírito. Que mesmo aqueles que ouvirem ou lerem com o coração fechado sintam uma chama a acender lá dentro. Que a Tua presença vá além das palavras e toque as regiões mais profundas da alma. Que este seja um dia diferente, porque decidimos começar contigo. Pai Santo, apresentamos diante de Ti as portas que ainda não se abriram, mas que carregamos em oração há tanto tempo. Sabemos que o Senhor não se atrasa, e mesmo quando tudo parece estar parado, o céu continua trabalhando. Por isso, colocamos nas Tuas mãos as chaves que ainda não possuímos, certos de que no Teu tempo perfeito, o que hoje parece trancado será destravado com honra e testemunho. Oramos pelos nossos dons e talentos, que eles não fiquem escondidos por medo, vergonha ou comparação. Que saibamos reconhecer aquilo que o Senhor nos confiou e que possamos multiplicar com zelo, ousadia e dedicação. Não queremos enterrar nossos potenciais, mas desenvolvê-los para a glória do Teu nome e edificação do próximo. Apresentamos também as vozes que nos influenciam. Que saibamos discernir quem está sendo instrumento do céu e quem está nos desviando com conselhos aparentemente bons, mas espiritualmente vazios. Dá-nos sabedoria para silenciar ruídos e ouvir a Tua verdade, mesmo que venha em silêncio e de forma contracultural. Pedimos que o Senhor limpe os ambientes invisíveis da nossa alma, que toda contaminação emocional gerada por conversas mal resolvidas, lembranças pesadas ou promessas quebradas seja removida. Que a nossa alma seja leve para Te adorar, pura para ouvir Tua voz e livre para caminhar sem amarras do passado. Que sejamos ensináveis, sempre. Que a maturidade espiritual não gere orgulho nem autossuficiência. Ajuda-nos a aprender com correções, a reconhecer onde falhamos e a crescer sem resistência quando o Senhor usa pessoas ou circunstâncias para nos moldar. Que a humildade seja o solo onde florescem novos começos. Pedimos por mais intimidade contigo, não nos momentos públicos, mas nos encontros secretos,
Que o lugar de oração não seja negociado por cansaço, distrações ou desculpas. Que o nosso secreto seja um altar aceso, onde a tua presença encontre liberdade para transformar nossa essência. Que o nosso coração não seja endurecido pelos ciclos repetitivos da vida. Que mesmo em meio à rotina, possamos manter a sensibilidade do primeiro amor. Que a tua presença nunca se torne comum e que jamais deixemos de nos surpreender com a tua graça. Que todo dia seja um novo recomeço espiritual. Oramos pelas palavras que ouvimos sem querer e que ainda ecoam dentro de nós. Palavras duras, críticas injustas, rótulos lançados sobre nossa identidade. Que o Senhor anule essas sementes nocivas e plante em nosso espírito a verdade de quem realmente somos. Filhos amados, escolhidos e sustentados por Ti. Clamamos por cura nas expectativas frustradas, pelos sonhos que tínhamos de uma forma e o Senhor moldou de outra. Ajuda-nos a confiar mesmo quando o Teu sim se parece com um não. Que a nossa fé seja flexível o suficiente para se adaptar ao Teu plano, sem perder a esperança de viver o melhor que o céu tem para nós. Que saibamos descansar nos dias em que nada parece acontecer. Que não confundamos silêncio com ausência. Que aprendamos a respirar fundo e dizer com convicção: ainda assim, confio. Porque sabemos que o Senhor está em movimento, mesmo quando tudo parece imóvel. Pedimos graça para lidar com pessoas difíceis, com situações delicadas, com ambientes tensos. Que sejamos pacificadores onde houver conflito, que sejamos equilíbrio onde houver descontrole, e que sejamos respeito onde houver falta de amor. Que a Tua presença nos capacite a suportar sem endurecer. Intercedemos por aqueles que não conseguem orar, por aqueles que perderam a fé, que se afastaram, que deixaram de acreditar porque sofreram demais. Que esta oração chegue até eles como um sopro do céu, um lembrete de que ainda há tempo, ainda há cura, ainda há caminho. Que ninguém se perca por falta de esperança. Pedimos força para continuar orando, mesmo quando nada muda, para permanecer intercedendo mesmo quando os céus parecem fechados. Que sejamos como sentinelas que não abandonam o posto, como vigias que permanecem no muro, como filhos que confiam mesmo no escuro. Oramos pelos líderes espirituais que nos conduzem. Que o Senhor os fortaleça, guarde suas famílias, alimente suas almas e os proteja dos ataques visíveis e invisíveis. Que sejam guardados da exaustão emocional e cercados por intercessores fiéis. Que a liderança deles seja frutífera, equilibrada e cheia de unção. Pedimos clareza para entender o tempo das coisas, que não nos precipitemos por impaciência nem fiquemos paralisados pelo medo. Que haja movimento certo, na direção certa, com o coração certo. Que cada passo seja firmado pela paz que vem de Ti e não pela pressão que vem de fora. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu Amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra.
Que Deus te abençoe abundantemente.